nós estamos começando hoje uma nova série e eu preciso gastar algum tempo explicando a razão dessa série, explicando o porquê desse termo, porque algumas pessoas vieram falar, mas como assim Jesus cancelado? Vocês estão indo contra Jesus? Vocês não creem mais em Jesus? Como é que funciona isso? Se você está acostumado com esse termo, especialmente no contexto das redes sociais, o termo cancelamento. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a ideia dessa série, a proposta dessa série é nós falarmos baseado nesse contexto e já eu vou te explicar o que significa isso e qual é a nossa ideia a partir desse entendimento, a partir desse termo. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa série ela está sendo feita em parceria entre algumas igrejas. Essa série ela começa hoje aqui na CBM, ela começa ao mesmo tempo na Igreja do Redentor, no Rio de Janeiro, o pastor Cristiano. Ela começa com o Marquito, que é pastor da Igreja Presbiteriana Ajuntamento, na cidade de Piracicaba, e também na 4ª Igreja Presbiteriana de Itapetininga. É um nome meio grande de igreja, mas aí virou IPB4. Fica muito mais fácil da gente falar com o pastor Daniel Mosca. Você que conhece sabe que não é só o nome da igreja que é grande, mas o Mosca também está com a gente nessa série aí, começando hoje, e a gente vai até o final do mês de junho. Só para que você entenda o que significa esse termo cancelamento. Basicamente, qualquer opinião que fuja ao senso comum, essa opinião é cancelada. Uma pessoa que é cancelada é uma pessoa que emite uma opinião que não tem a ver ou que é contrária à opinião que é um senso entre todas essas pessoas. E a partir disso, ser cancelado significa que essa pessoa normalmente ela é boicotada pelos seus seguidores. Normalmente as marcas que patrocinam o que essa pessoa faz, elas deixam de patrocinar. As pessoas deixam de consumir os seus conteúdos, as pessoas costumam ir até mesmo em postagens mais antigas, que até concordavam com determinado posicionamento, e passam simplesmente a atacar essa pessoa que profere qualquer coisa que é contrária ao senso comum. É importante a gente dizer que há pessoas que são canceladas por dizerem coisas que são absolutamente repugnantes, coisas terríveis de fato. Há pouco tempo atrás, um podcaster, você que não sabe, essa é uma profissão do futuro, eu estava até vendo uma reportagem essa semana que uma porcentagem alta, se não me engano, 65% das crianças que nós temos hoje, elas vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Esse foi um negócio que me assustou, assim, eu pensar nisso, mas se você olhar para trás e tentar fazer esse exercício, você vai ver o quanto profissões que a gente não fazia ideia que existiriam até pouco tempo atrás, hoje são profissões bem remuneradas, bem reconhecidas. Então, essa é uma delas, podcaster. Um podcaster famoso, não vou falar o nome dele, mas o nome dele é uma marca de bicicleta, mas há pouco tempo atrás, ele deu declarações defendendo o direito de as pessoas serem nazistas. Não sei se você viu isso, mas ele foi cancelado. E aí não cabe aqui, pelo menos não é essa a proposta, da gente discutir a cultura do cancelamento, se é correta, se não é correta. A grande questão é nós pensarmos que essa cultura de assassinato de reputações, ela não acontece somente no contexto de pessoas que fazem declarações absurdas. A grande questão dessa cultura do cancelamento e que nos faz pensar sobre isso é que o cancelamento ele alcança qualquer pessoa que diga qualquer coisa que contrarie o senso comum. Qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente daquilo que é aceitável pela sociedade, automaticamente essa pessoa ela é cancelada. E aqui nós temos um grave problema quando a gente fala dessa cultura, que é o seguinte: quem define o que é aceitável ou não? Quem é que define qual é a opinião aceita pelo senso comum? O que é o correto no nosso posicionamento nas redes sociais? Esse termo, inclusive, politicamente correto, ganhou alguns contornos de embates aí nos últimos anos devido às suas variadas interpretações. Algumas pessoas ironizam esse termo, dizendo que essa geração
reclama de tudo, essa geração é mimimi, já ouviram esse termo? Essa geração é mimimi, reclama de tudo, que na minha época era bom, que na minha época as coisas funcionavam, que hoje em dia é tudo muito diferente, que as pessoas não aguentam mais o mesmo tratamento que eu tive, e costumam dizer assim, eu estou bem aqui, estou vivo, venci na vida, mesmo tendo apanhado no rosto a vida toda, mesmo meu pai tendo me batido, eu particularmente apanhei muito da minha mãe, depois você pode conversar com ela aí no final, eu só falo para deixar ela sem graça. Eu não apanhava porque eu era um filho excelente, não merecia. Bom, dito isso, a gente volta a falar do que importa de fato, que as pessoas costumam dizer isso, que essa geração reclama de tudo, mas é importante a gente pensar nos benefícios também desse termo politicamente correto, porque só como um exemplo, há pouquíssimo tempo atrás, piadas racistas, por exemplo, eram comumente aceitáveis e hoje elas já não fazem parte assim, com tanta aceitação dentro da realidade, o que acaba sendo alguma contribuição desse senso comum. Mas é muito importante que a gente pense sobre isso, porque se a gente não toma cuidado e a gente passa a analisar as coisas também, é inegável que a gente consegue perceber que há uma tentativa de dominar e de padronizar a forma de pensar sobre qualquer assunto. Na era que nós vivemos, na cultura digital, é difícil discordarmos daqueles que pregam a tolerância sem sofrermos intolerância por parte dos tolerantes a partir dos nossos posicionamentos. O problema ele se torna ainda maior quando nós pensamos que uma sociedade ela não é um ente em si mesma. A sociedade não é algo que existe a partir do nada, mas uma sociedade ela é formada de pessoas. E como pessoas, cada um de nós tem as suas próprias mazelas, dificuldades, angústias, sofrimentos e pecados. A partir disso, nós concluímos que toda sociedade ela tem os seus ídolos de estimação. A base dessa série é uma frase do pastor Tim Keller, que ele diz que há 4 meta-ídolos que mais nos influenciam no dia a dia, na nossa geração. E ele fala que os grandes pecados que a gente percebe aí na nossa sociedade, na verdade, todos eles estão relacionados a pelo menos um desses que ele chama de meta-ídolos, que são poder, aprovação, conforto e controle. A ideia dessa série é nós analisarmos o que Jesus tem a dizer sobre cada um desses temas, porque é comum, num primeiro momento, nós pensarmos que uma busca por essas coisas é uma busca válida e legítima. Eu querer ter poder, aprovação, conforto, controle. Só que, como cristãos, é fundamental que a gente pense o seguinte: o que Jesus tem a dizer sobre essas coisas? A nossa preocupação deve ser nos adequarmos ao senso comum, para sermos bem aceitos em nossos círculos sociais e digitais, ou a nossa preocupação deve ser a busca por agradar o Senhor. E aqui entra o tema da série, porque olhar para a palavra de Deus, a partir desse entendimento de tudo que a gente conversou até agora, olhar para Jesus e ver o que ele tem a falar sobre poder, sobre aprovação, sobre conforto, sobre controle, que são buscas absolutamente normais e legítimas na nossa sociedade, as opiniões de Jesus com certeza fariam com que ele fosse cancelado. As opiniões de Jesus são contrárias ao que o senso comum diz a busca sobre cada uma dessas coisas. O texto de hoje, onde a gente vai falar sobre poder, ele traz a história de uma mãe que, como toda boa mãe, está preocupada com o futuro dos seus filhos, ela quer o melhor para eles, não existe nada mais natural do que isso. Ela queria que os seus filhos fossem notáveis, ela queria que os seus filhos fossem importantes, e ela faz um pedido muito especial para Jesus em relação a isso. Aparentemente uma história simples, mas Jesus ele nos faz pensar a partir dessa história que a grande questão não é o que essa mulher pede, mas é o que motiva essa mulher a pedir o que ela pede. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, a gente vai ler do verso 20 ao 28, Jesus nos mostrando que a forma como ele percebe as coisas é, por vezes, diferente da nossa forma natural de avaliar aquilo que nós tanto desejamos. Mateus capítulo 20, o texto vai ser projetado na NVI, que é a versão que eu leio, mas se você tiver a sua Bíblia aí, puder mantê-la aberta, ou o seu aplicativo, não temos crise com aplicativos da Bíblia.
tem crise com quem não lê a Bíblia, certo? Agora, se é no aplicativo, na folha, papiro, pergaminho, é contigo. Caixinha de promessa também não, eu tenho crise também com isso. Aí não, você não pega o contexto, você só pega uma frasezinha ali que te faz bem e desculpe o desabafo. Mateus capítulo 20, a gente vai ler do verso 20 ao 28. Diz assim o texto: Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Só para que você fique situado, os filhos de Zebedeu são 2 apóstolos de Jesus, que são Tiago e João. Então, a mãe de Tiago e de João se aproximou com eles e fez-lhe um pedido. No versículo 21, o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, que a gente consiga entender o que o Senhor tem a nos dizer por meio desse texto, que a gente consiga, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, aplicar essa palavra na nossa realidade, que a gente consiga a compreensão do que o Senhor pensa sobre esse tema, sobre esse termo, sobre essa busca por poder, que é um valor absolutamente comum na nossa sociedade, mas que a gente seja motivado pelo Senhor a uma vida que busque te agradar e entender o que o Senhor tem a dizer sobre isso e não o que a cultura nos diz. A gente pede a tua capacitação e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. A introdução ela foi um pouco mais longa, porque hoje, além de ser a introdução do texto, é a introdução também dessa série, para que você consiga entender qual é a nossa proposta com isso tudo, mas esse texto ele é muito simples, não precisamos aqui recorrer a grandes buscas no contexto, porque ele é um texto muito direto. Ele está narrando um acontecimento, ele está narrando um diálogo, e esse diálogo que é apresentado nesse trecho que nós lemos, ele começa exatamente com o pedido de uma mãe. O texto vai dizer que essa mulher ela está com seus 2 filhos, que são Tiago e João, ela se aproxima de Jesus, e essa mulher se aproxima com um desejo aparentemente válido. O que ela está dizendo para Jesus é que a maior alegria que ela teria enquanto mãe é que no reino de Deus, um dos seus filhos estivesse assentado à direita e o outro filho estivesse assentado à esquerda. Ela era mãe de Tiago e de João, e eu dou graças a Deus porque esse texto nos diz somente isso. Ela não menciona quem estaria à direita e quem estaria à esquerda, senão a igreja evangélica hoje está fazendo o fã-clube, chamando o João de miliciano, o Tiago de ladrão, né? Que a gente tem essa tendência, o pessoal tem feito isso, de pegar esses termos direita e esquerda, coisas que não têm absolutamente nada a ver. Esse é um negócio que começa na Revolução Francesa, mas pegam um texto que diz que Jesus coloca as ovelhas de um lado, os bodes do outro, para dizer que quem é da direita é ovelha, quem é da direita é bode, e vice-versa. Graças a Deus o texto não diz isso, senão você já ia escolher um partido, né? Ia dizer, Tiago é o meu mito, João tem que voltar, e você já ia escolher. Graças a Deus o texto não diz absolutamente nada sobre isso, e a gente pode continuar tranquilo, que você não precisa escolher um lado nessa história, certo? E hoje a gente tem essa tendência das pessoas escolherem um lado, é um negócio meio insuportável. Na verdade, o pedido dessa mãe não menciona isso, ela quer um na direita e outro na esquerda. Quem vai ficar não importa, porque a proposta dela não era a nossa concepção atual de direita e esquerda, muito pelo contrário. O que ela quer é que os seus filhos estivessem próximos a Jesus
no reino de Deus. O pedido dela, aparentemente, é um pedido válido. O pedido dela, aparentemente, está relacionado com algo espiritual. Ela não está pedindo para a vida deles naquele momento. O pedido dela tem a ver com a realidade que viria, que é a realidade do reino de Deus. Só que, no fundo, o estar assentado ao lado de Jesus demonstra para nós que essa mulher está motivada por um desejo de que os seus filhos fossem reconhecidos como importantes. E toda mãe tem isso. Jesus tem lá 12 discípulos, e ela é mãe de 2, e é natural que ela pense assim, se tem alguém que tem que estar mais perto de Jesus, são Joãozinho e Tiaguinho, meus filhinhos do coração. Eu vou me aproximar de Jesus, eu vou pedir isso para ele, e esse é um grande alerta para nós, irmãos, de cara, que é possível nós falarmos de coisas espirituais, usarmos elementos espirituais, mencionarmos o reino de Deus, mas o nosso coração está tomado por motivações absolutamente egoístas. O que Jesus vai mostrar por meio do diálogo que ele tem com essa mulher, que a questão não é o que ela pede, a questão é o que motiva essa mulher a pedir o que ela pede. Os seus 2 filhos já eram dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com um outro, que é um líder também que surge entre eles, que é Pedro. Não sei se você se lembra, mas em muitas situações Jesus está com os 12 e ele chama esses 3 que são mais próximos. Já usei esse exemplo aqui, tem o grupo de WhatsApp com 12 e tem o grupinho menor para falar das coisas mais importantes, são esses homens. Eles estão juntos, por exemplo, em algumas situações que a gente pode destacar, no barquinho, por exemplo, Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia. Puxaram a rede, enfim, depois a gente pode até cantar essa música. Outra situação que eles estão juntos, quando Jesus ele se reúne com seus discípulos, ele está no monte e a sua alma fica agoniada, angustiada até a morte. Ele se retira para orar e ele chama esses 3 discípulos mais próximos e ele diz, olha, fiquem aqui, vigiem comigo, porque eu vou ali orar. E estão lá Pedro, Tiago e João. Jesus sai para orar. Quando volta, eles estão dormindo. Jesus se dirige a Pedro e fala com ele, acorda, Pedrinho, né? Gostaram dessa, né? Jesus fala para ele, vocês não puderam vigiar comigo nem mesmo 1 hora, que história é essa? São esses 3 homens que estão reunidos novamente. Eles já tinham alguma proximidade com Jesus, mas essa mulher pede que eles sejam os mais importantes dentre os demais. A motivação era que os seus filhos fossem importantes. Outro ponto interessante para a gente pensar, o que você como pai e mãe valoriza acima de tudo para o futuro do teu filho? Quais as maiores aspirações que você tem para o teu filho, para a tua filha? Porque a impressão que eu tenho tido ultimamente, a partir de conversas, observações, percepções, é que o mundanismo tem tomado conta de muitos dos nossos irmãos. E quando nós falamos em mundanismo, a gente tem que entender o que significa essa expressão, porque normalmente nós pensamos, antigamente o mundanismo era ter bateria na igreja. Não podia ter bateria porque é o mundo tomando conta da igreja. Hoje em dia, alguns criticam a igreja de parede preta, e eu acho errado, por isso que a gente bota um pano para não ter parede, a gente não pode pintar porque é do hotel. As pessoas criticam o mundanismo, tem fumaça no culto, tem luz no culto, tem uma série de coisas. Outros pensam em mundanismo como coisas mais graves, como depravação sexual, coisas do gênero. Mundanismo nada mais é do que nós deixarmos os valores do mundo nos influenciarem de modo direto. E quando eu te fiz essa pergunta de qual é a tua maior aspiração em relação ao futuro dos teus filhos, é que isso pode revelar um mundanismo entrando no seu coração. Por exemplo, o que te agradaria mais como pai? Um filho formado em uma boa faculdade, com um bom trabalho, uma boa profissão, mas que não ama Jesus e a sua igreja, ou um filho comprometido com Jesus e seu reino e sendo um profissional meramente regular no mercado de trabalho? A percepção que eu tenho é que hoje as pessoas se orgulham muito mais dessas conquistas e realizações voltadas para o nosso mundo, o que não é nada de errado. Todo mundo quer que um filho se forme, seja um bom profissional, seja um astro de uma banda de rock, como o Flávio foi aqui em Macaé. Todo mundo tem esses desejos de proeminência, de relevância para os seus filhos, e é absolutamente natural. Agora, entre uma coisa e outra, o que é que você prioriza? O que te agrada mais?
Pensar no teu filho se formando ou pensar no teu filho se batizando? Mundanismo é exatamente quando nós usamos a métrica do mundo para definir o que é sucesso e o que traz satisfação. E esse é um problema que pode entrar no coração também de igrejas, porque as igrejas se tornam mundanas, não é quando elas pintam a parede, não é quando colocam bateria na liturgia, mas elas se tornam mundanas quando elas utilizam a influência política, o número de membros, a arrecadação financeira para medir a sua importância e para medir a sua relevância. Nós, enquanto cristãos, irmãos, nos tornamos mundanos quando nós permitimos que os valores do mundo determinem a nossa identidade. O cristão não é mundano pelo estilo de roupa que ele gosta. É óbvio que a modéstia é um valor, segundo a Bíblia. Eu não estou falando de casos extremos, mas as pessoas definem mundanismo como um cristão pintar o cabelo de azul, um cristão fazer uma tatuagem, que o pessoal sempre fala, né, que é pecado, cita um texto que não tem absolutamente nada a ver, e dizem que é o mundo entrando na igreja e não tem absolutamente nada a ver com isso. Nós nos tornamos mundanos quando nós permitimos que os valores do mundo determinem a nossa identidade. Você não é o que você faz. Numa era digital, é importante que eu te diga que você não é definido pela influência que você exerce ou pelo número de seguidores que você tem nas redes sociais. As pessoas medem o seu valor hoje a partir da quantidade de seguidores, e isso é mundanismo. O desejo da mãe desses homens, o desejo da mãe de Tiago e de João, era o de que os seus filhos fossem influentes, reconhecidos, importantes. Aparentemente é um pedido nobre de uma mãe que está pensando no futuro dos filhos, mas a resposta de Jesus nos sugere que a sua motivação era uma motivação que precisava ser analisada, porque ela queria que os filhos fossem reconhecidos, que os filhos fossem importantes. Então a resposta de Jesus, a partir do verso 22, vem para nos mostrar que a forma de enxergar valores no reino de Deus é totalmente diferente da forma que a nossa cultura enxerga e valoriza algumas coisas. Versículo 22. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. São bem seguros do que querem, né? Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus responde de modo muito direto: olha, você, mamãe, com seus 2 filhinhos queridos, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Vocês vão conseguir suportar ou beber o cálice que eu vou beber? Para que você entenda, essa figura do cálice, por todo o Antigo Testamento, é uma figura que aponta para a ira de Deus. Quando Jesus está falando, vocês podem beber desse cálice, é o seguinte: vocês podem suportar os sofrimentos que eu vou suportar? Prova disso é que se você voltar, nós lemos a partir do 20, mas se você voltar do 17 até o 19, você vai perceber o que ele está falando. Ele está dizendo que em Jerusalém ele seria entregue aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, os homens zombariam dele, o açoitariam, o colocariam numa cruz, mas ele ressuscitaria. E ele faz uma pergunta para essa mulher e para os seus 2 filhos: vocês podem beber desse cálice? Vocês podem suportar isso comigo? E eles respondem sim. Jesus afirma: certamente vocês beberão, e eles participaram dos sofrimentos de Jesus, mas não naquele momento. Se você se lembra, na ocasião da crucificação, todos os discípulos o abandonaram. Mais para frente, sim. João, ele foi preso por pregar o evangelho. João chegou a ser jogado num caldeirão de óleo fervente. Ele morreu exilado numa ilha, que é a ilha de Pátimos, onde ele teve a visão do Apocalipse, inclusive. Tiago foi morto a fio de espada. Eles participaram do sofrimento de Jesus, mas não nesse primeiro momento. E nem o fato de eles virem a participar dos sofrimentos de Jesus fez com que Jesus desse a eles essa garantia. Ele simplesmente disse: eu não posso te garantir isso, isso pertence ao Pai, ou seja, não se preocupem com isso, porque isso não é o mais importante. Não tenham essa busca acima de qualquer coisa, como se fosse a finalidade última da vida de vocês, porque a importância do reino de Deus não está relacionada com isso. E o que eu acho curioso, olhando para esse texto, é a reação que isso traz nos demais discípulos, porque o verso 24 vai dizer que quando os outros 10 ouviram isso, ficaram
indignados com os 2 irmãos. E é uma postura absolutamente compreensível. Tem 12 andando com ele o tempo todo. E os 12 estão ali. De repente, chegam 2 com a mamãe e fazem um pedido: a gente quer ser os mais importantes da história toda. E o texto vai dizer que os outros 10 ficaram indignados. Até Judas. Até Judas ficou indignado. Queria ser importante. Só que é interessante a gente pensar, irmãos, que é difícil nós concluirmos se esses 10 estavam indignados porque estavam revoltados com o pedido desses 2, ou se eles ficaram indignados porque, no fundo, eles se julgavam mais importantes também para ocuparem esses lugares. Porque, às vezes, porque muitas vezes, porque na maioria das vezes, a indignação, quando é tão evidente assim, normalmente ela não é contra o pecado do outro. Normalmente essa indignação é porque a pessoa gostaria de estar fazendo exatamente o mesmo, mas ela é uma pecadora covarde, enquanto a outra é uma pecadora corajosa. Pode ser que toda essa revolta dos 10 não se dê ao fato de que eles simplesmente acharam descabido o pedido dessa mãe e desses 2 discípulos, mas pode ser que toda essa indignação deles seja fruto exatamente de se julgarem mais importantes para ocuparem esses lugares ao lado de Jesus. É interessante a gente pensar nisso, porque não é incomum você perceber que pessoas que normalmente batem demais em um determinado tipo de pecado, elas acabem caindo naquilo que elas tanto condenavam, porque, na verdade, esse bater demais é uma forma de disfarçar um coração que deseja se entregar a essas motivações, a esses desejos e a esses prazeres. Não sei se faz sentido isso. É difícil a gente julgar aqui, num primeiro momento, as motivações dos demais discípulos, mas Jesus conhece o coração deles e dá uma resposta que parece indicar que eles também tinham esse desejo de ter poder, importância, relevância, proeminência dentre os demais. Olha a resposta de Jesus a partir do verso 25. Ele os chama e diz o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A resposta de Jesus começa com uma constatação. É fato que as coisas funcionam assim. Quem tem poder, os governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder, as pessoas importantes têm domínio sobre as nações, têm influência. Esse é o caminho natural das coisas, é assim que o mundo, assim que as coisas acontecem no mundo. Quanto mais influente, quanto mais você possui, quanto mais importante aos olhos da sociedade, mais poder você exerce. O que Jesus está mostrando para esses discípulos é que a discussão deles não está relacionada com quem vai estar mais perto no reino de Deus. A discussão deles, no fundo, é sobre quem será o mais poderoso dentre os discípulos. Quem vai mandar mais? Quem vai ser mais influente? Quem vai estar mais próximo de Jesus? E o que Jesus mostra para esses homens é que a métrica, a forma de definir os valores do reino de Deus é uma realidade totalmente diferente. Tanto que ele faz essa constatação e logo em seguida ele apresenta o contraponto. Vocês se lembram que nós falamos que a forma de medir valores no reino de Deus é diferente? É isso que Jesus está dizendo. No mundo é assim. Quem tem influência vai exercer poder sobre as nações, vai dominar sobre todos, mas no caso do reino de Deus o negócio é diferente. Ele usa a seguinte frase: não será assim entre vocês. Você quer ser influente? Aí ele diz para os discípulos: seja servo. Você quer ser poderoso? Torne-se como um escravo. No reino de Deus, irmãos, aquele que serve tem muito mais valor do que aquele que acha que exerce alguma influência. A nossa geração, a nossa cultura, a nossa sociedade vê isso exatamente de um jeito totalmente oposto. Nós somos influenciados por essa mensagem que diz que nós devemos ser poderosos.
buscar a relevância acima de todas as coisas, que o nosso valor está relacionado ao que nós possuímos, que as pessoas precisam nos enxergar como influentes, relevantes e poderosas. E Jesus está dizendo para eles: eu quero que vocês sejam servos. Vocês estão discutindo aí sobre quem vai ser o mais poderoso, mas vocês devem buscar ser como escravos. Ao invés da busca desenfreada pelo poder, pela lógica do reino de Deus, irmãos, nós deveríamos estar numa busca desesperada pelo serviço. Esse é um valor absolutamente contracultural. Esse é um valor absolutamente oposto ao que a nossa cultura prega, e com certeza isso faria Jesus ser cancelado. Porque a nossa cultura diz o contrário. Como assim eu me dedicar ao outro acima das minhas prioridades? Isso não existe. Afinal de contas, eu estou aqui para ser feliz. Tem até um meme, não sei se você já viu, que é assim: nada importa se te faz feliz, assinado Satanás. Já viram isso? É mais ou menos essa lógica, e as pessoas vão por esse caminho. Como se a finalidade última da vida fosse a minha satisfação pessoal. Como se o que mais importasse fosse o meu desejo por relevância e por poder. E Jesus vem com o discurso que eu devo me preocupar mais com o outro do que comigo mesmo. Jesus vem com o discurso de que o bem-estar do outro deve estar acima das minhas prioridades. Jesus vem com o discurso que eu preciso abrir mão desse desejo de ser poderoso para me tornar como um servo, como um escravo. É exatamente isso que Jesus está dizendo. É exatamente essa opinião que o faria ser cancelado. E aí pode ser que você diga: ah, mas tudo bem, eu entendo isso, agora como que eu vivo isso em termos práticos? Só que na igreja a gente tem uma lista de atividades que você pode desenvolver. No reino de Deus, nós servimos a Deus enquanto nós servimos ao outro. No reino de Deus, nós nos dedicamos a Ele enquanto nós nos dedicamos também ao outro. Só que é importante a gente lembrar que nós precisamos fazer a coisa certa com a motivação correta. O pedido da mulher era que os filhos estivessem ao lado de Jesus no reino de Deus, um pedido válido, legal, interessante. Mas a motivação dela não era essa. A motivação dela era que os seus filhos fossem reconhecidos como importantes e relevantes. Vocês se lembram que eu disse que é possível fazermos coisas espirituais com motivações carnais e egoístas? É exatamente isso. Servir na igreja não é uma forma da igreja economizar com voluntários. Servir na igreja não é porque eu preciso quebrar o galho, afinal de contas, se eu não fizer, ninguém faz. Muito pelo contrário, é entender que Deus, que é soberano, poderoso, não precisa de absolutamente nada, ainda assim, Ele nos convida a participarmos com Ele da sua missão e daquilo que Ele está fazendo no mundo. Servir com a motivação correta é exatamente isso. Eu não quero cantar aqui para que as pessoas digam o quanto eu canto bem. Eu não quero pregar ou ensinar aqui para que as pessoas saiam admiradas com a minha capacidade, com a minha inteligência. Servir a Deus com a motivação correta é fazer todas as coisas para a glória de Deus. Se você prega ou ensina, Deus está te usando para que outros compreendam a mensagem do Evangelho, para que outros apliquem essa mensagem na sua vida. Do mesmo modo, se você trabalha recepcionando pessoas, Deus está te usando para que a primeira impressão em quem nos visita seja um incentivo para que ela dê ouvidos à mensagem que está sendo pregada. Na projeção, a pessoa está sendo usada para ser um facilitador, a fim de que irmãos cantem juntos, adorando a Deus juntos, celebrando ao Senhor juntos, leiam a palavra de Deus, entendam a divisão, os tópicos do sermão. Se você está no som, por exemplo, é uma oportunidade que Deus te dá de fazer do melhor modo, a fim de que as pessoas ouçam confortavelmente a palavra de Deus. É exatamente isso. No reino de Deus não tem essa hierarquia, a igreja não é uma pirâmide que você tem que lutar para chegar onde o pastor está. Primeiro que eu vou te derrubar, se vier nessa aí. O reino de Deus não é isso, não tem hierarquia de serviço, onde é mais importante quem está aqui na frente, muito pelo contrário. O reino de Deus é uma realidade que nós devemos nos empenhar para fazer o correto com a motivação correta. Porque às vezes você pode estar fazendo o que é certo com a motivação errada. Se você faz alguma coisa nos bastidores, por exemplo, e fica chateado porque ninguém te chamou na frente para reconhecer o seu trabalho na frente da congregação, não é por Deus que você está fazendo, não. É por você mesmo.
pela tua imagem, é pelas tuas ambições, e esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque para Deus não necessariamente importa aquilo que a gente faz, mas a motivação que nos faz fazer aquilo que a gente faz. O que eu acho mais interessante disso tudo é a conclusão desse trecho que lemos, porque Jesus, depois de dar toda essa lição, a gente percebe que esse não é um ensinamento teórico que ele está fornecendo aos seus discípulos, muito pelo contrário. Ele conclui dando o seu próprio exemplo. Lê comigo o verso 28, depois de dizer isso, que não será assim entre vocês. Quem quiser tornar-se importante deverá ser servo, quem quiser ser o primeiro que seja escravo. E aí no verso 28, ele dá o seu próprio exemplo, dizendo: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente pensa que Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, soberano sobre todas as coisas, governa sobre o universo, não depende de absolutamente ninguém, não depende de absolutamente nada. Ele está dizendo que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E você, cristão, que se diz um seguidor de Jesus, do Rei dos Reis, do soberano Senhor, do Senhor dos Senhores, daquele que não precisa de nada, mas você acha que o mundo gira em torno de você e todos estão aqui para servir ao teu bem-estar, trocando essa cultura de discipulado e de serviço por uma cultura de consumo, alguma coisa errada não está certa na tua caminhada. Você que se diz seguidor de Jesus e quer usar esse mundanismo, essa métrica do mundo para definir o teu papel no corpo de Cristo, tem alguma coisa errada e é importante que você repense isso. Você se diz cristão, mas não está disposto a investir algumas horas da tua semana para o serviço a Deus, repense as tuas prioridades. Talvez você esteja encharcado desse mundanismo. Talvez você esteja, inclusive, encontrando boas motivações, entre aspas, para isso, mas, na verdade, tudo isso não passa de justificativa para o fato de que o reino de Deus não é uma prioridade para você. Ou que o reino de Deus é um meio que você usa para satisfazer os teus próprios desejos, como a mãe desses discípulos fez. Não é o que ela pediu, é a motivação que fez essa mulher pedir o que ela pediu. Lembre-se, irmãos, que a forma de enxergar os valores no reino de Deus é absolutamente diferente da forma do mundo enxergar os valores. O mais valorizado no reino de Deus é o que serve, é o que abre mão dos direitos em prol dos outros, é o que exerce generosidade, porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Seu poder não foi demonstrado com uma dominação política do império, seu poder foi demonstrado com uma morte na cruz. O símbolo da sua glória, do seu reino, não é um cetro estendido e julgando as nações num primeiro momento. Será assim na sua segunda vinda. No primeiro momento, não. No primeiro momento, ele demonstrou o seu reino por meio de uma bacia e uma toalha, lavando os pés de pecadores e homens absolutamente desprezíveis como você e eu. Os valores no reino de Deus são totalmente diferentes da forma como a nossa cultura enxerga o que deve ser valorizado ou a busca pelo poder acima de qualquer coisa. Ele exemplifica isso dizendo que ele mesmo veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. O que Jesus está fazendo é concluir essa conversa apontando para o Evangelho, as boas notícias do que ele fez. Ele deu a vida por pecadores que estão separados de Deus desde os pecados dos nossos primeiros pais. Esse Jesus, que viveu uma vida perfeita que nós éramos incapazes, ele decide abraçar a nossa condenação, ele morre em uma cruz, ele assume a nossa dívida, mas ele ressuscita ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Essa é a mensagem do Evangelho. Só que a gente não pode se acostumar com ela, achando que a mensagem do Evangelho é meramente um passaporte que me tira desse mundo e me coloca na eternidade, muito pelo contrário. O Evangelho deve reorientar todas as tuas prioridades. O Evangelho deve ser a forma pela qual você enxerga todas as coisas na sua vida, como você administra o teu tempo, como você define a tua agenda, como você escolhe a tua carreira, como você usa a internet, como você gasta ou onde você investe o teu dinheiro.
Todas as nossas prioridades, elas devem necessariamente ser reorientadas a partir do entendimento do Evangelho. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, a gente vive uma vida absolutamente apática. Estou esperando ele voltar. Não, muito pelo contrário. Nós devemos viver não buscando o poder pelo poder, não medindo o nosso sucesso pela influência social e pelo número de seguidores, porque para um cristão, ele é bem-sucedido, não é pelo número de seguidores, não é pela influência que ele tem, não é pelo poder que ele exerce, mas é o quanto ele é parecido com Jesus. A nossa busca não tem a ver com ser relevante e proeminente. A nossa busca tem a ver com sermos parecidos com Jesus. Se a tua motivação até hoje é egoísta, esse discurso de Jesus, ele vem confrontar as tuas motivações e fazer você pensar que talvez não de modo deliberado, mas pode ser que com a tua vida você esteja cancelando Jesus e o que ele tem a dizer sobre essa busca, sobre poder. A minha oração, a minha proposta é que você permita que o Evangelho e a cruz de Cristo reorientem as tuas prioridades. O apóstolo Paulo escreve para uma igreja muito complicada, a igreja da Galácia. Eles estavam polarizados a partir do entendimento do Evangelho. De um lado, alguns diziam assim, eu preciso crer em Jesus, mas se eu não obedecer à lei, se eu não me circuncidar, se eu não me submeter a rituais, a sacrifícios do Antigo Testamento, isso não é suficiente. Por outro lado, havia os que diziam, se o que Jesus fez é o que me salva, eu posso viver do jeito que eu quiser, não me preocupo com nada, vivo em pecado, que está tranquilo e está favorável. Era esse o posicionamento desses dois grupos na igreja da Galácia. E Paulo escreve para eles, dando a solução para esse problema tão grande entrando no seio da igreja. E a solução que Paulo apresenta para esses irmãos é a cruz de Cristo. Ele vai dizer no capítulo 6 que alguns querem se gloriar na carne, alguns querem exigir dos outros uma postura religiosa, que nem mesmo esses que exigem são capazes de cumprir. É a mesma crítica que Jesus faz por todo o seu ministério. E Paulo conclui dizendo o seguinte, no verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me em qualquer outra coisa que não seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A única forma de nós não sermos dominados pelo mundanismo, a única forma de nós não definirmos a nossa identidade pelos valores da nossa cultura e da nossa sociedade, é nós nos submetermos ao entendimento do que é o Evangelho, do que é a cruz de Cristo, entendermos o senhorio de Cristo, que Ele reina sobre todas as coisas, e a partir disso nós pautamos a nossa vida, nós pautamos a nossa identidade e nós embasamos tudo o que somos e fazemos a partir desse entendimento. A minha oração é essa, que você não viva essa busca frenética, louca, desenfreada pelo sucesso, pelo poder. A minha oração é que você se dedique a viver uma vida para Deus e para o outro, porque sucesso para um cristão não tem a ver com poder, mas tem a ver com fidelidade. Que você seja cada vez mais parecido com Jesus, para que você seja um cristão bem-sucedido aos olhos de quem importa de fato, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o Deus que é todo-poderoso. Que seja assim, para que o reino de Deus se torne uma realidade entre nós.